bem? Boa tarde. A tia Olga está passando com mais uma aulinha de geografia e nós vamos fazer agora a correção da página 62, certo? Eu já botei aqui a questão 1, certo? Ficou V, V e F, tá? Faça a sua correção para você estudar tudo correto para quando for resolver uma prova ou alguma coisa, né? E aprender correto, né? Isso mesmo? A2, pessoal, enquanto tropas brasileiras eram preparadas para combater países governados por ditadores na Europa, no Brasil havia uma ditadura. Ó, pessoal, assim ficou a resposta da 3, certo? Aqui, ó, ficou 7, 3, 5, 1, 6, 2 e 4. E aí vocês circulam. Fim do Estado Novo, aí vocês circulam a frase juntamente com o número, certo? A5, criação da Hora do Brasil, você circula com tudo. E A6 também, né? Declaração de apoio aos aliados na Segunda Guerra Mundial. Fica desse jeito. Ó, e hoje nós vamos estudar a República Populista, da página 64 até a página 67, vai ser o nosso conteúdo para leitura, explicação, certo? Então, você já abre o seu livro, viu? Aqui na página 64, certo? Então, a República Populista. O período dominado, de novo, que a tia foi olhar para ali e errou. A República Populista. O período denominado de República Populista teve início após o fim da ditadura de Getúlio Vargas, em outubro de 1945, né? Quando foi restabelecido democracia no Brasil. E os governantes passaram a ser escolhidos por meio de voto. Com o objetivo de conseguir apoio da população, os políticos chamados de populistas, né? Então, empenhavam-se em ser simpáticos, né? Discursavam em locais públicos, faziam promessas, conversavam diretamente com os eleitores e procuravam transmitir a imagem de que estavam a serviço dos interesses do povo, certo? Então, os presidentes do Brasil durante o período populista. Então, Marechal Eurico Gaspar Dutra, né? Que foi de 1946 a 1951. Então, durante Dutra foi o primeiro presidente eleito após o restabelecimento da democracia. Foi uma época marcada por acordos políticos e comerciais, em que o governo brasileiro apoiava os estadunidenses, né, em decisões políticas, recebiam mercadorias, né, eles, em troca disso, né, incentivos financeiros para a compra de produtos importados, né. Então, uma das prioridades desse governo foi a construção de uma grande usina hidrelétrica, que foi a usina de Paulo Afonso.
E na Bahia, Dutra também mandou fazer a rodovia Rio-São Paulo, né? Atualmente denominada Rodovia Presidente Dutra, né? Recebeu o nome dele. A Constituição de 1946, ela foi aprovada com uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte. Então, os principais pontos estão descritos aqui, e a seguir, vamos lá. O Brasil tornou-se uma república federativa, né? Uma república federativa é um país composto de determinado número de territórios com governos próprios, né? Chamados de estados. Também teve os estados restabeleceram sua autonomia, né? Quer dizer, a população podia eleger seus governadores. Os presidentes deveriam ser eleitos por voto direto e secreto e governariam por um período de 5 anos. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros de ambos os sexos, né? Porque antes só os homens podiam votar. Então, para ambos os sexos, tanto masculino como feminino, alfabetizados e maiores de 18 anos, né? As pessoas que eram alfabetizadas, tinham mais de 18 anos, também podiam votar. Getúlio Vargas, em 1951 e 1954, né? Então, Getúlio Vargas lançou sua candidatura às eleições presidenciais de 1950, com a promessa de concentrar seus esforços na industrialização e na ampliação dos direitos dos trabalhadores. Eleito por voto popular, Vargas procurou agradar aos diversos grupos políticos que haviam surgido após o fim do Estado Novo, nomeado ministros de diferentes partidos. Um dos principais objetivos de Getúlio Vargas no período populista foi aproximar-se da classe trabalhadora. Era maior, né? E agora eles podiam votar. Ele nomeou João Goulart, que era muito popular entre os operários, como ministro do Trabalho. Liderou uma campanha de valorização dos recursos nacionais. Um dos lemas dessa campanha era: o petróleo é nosso. E ela foi concluída em 1953 com a criação da Petrobras, empresa nacional destinada a explorar o petróleo. Apesar da política modernizadora e desenvolvimentista de Vargas, uma grande crise política afetou gravemente o seu governo, que passou a ser duramente, né, criticado por jornalistas, políticos, oposicionistas e militares. Ameaçado de perder novamente o poder, Vargas suicidou-se no dia 24 de agosto de 1954, né? Com a morte de Getúlio Vargas, a presidência passou para seu vice, Café Filho. Contudo, Café Filho se afastou do governo por motivo de saúde. Em novembro de 1955, assumiu então o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, mas 3 dias depois foi afastado do cargo, declarado impedido de exercer a presidência pelos deputados.
A presidência da República, então, passou a ser exercido pelo o presidente do Senado, Nereu Ramos, até a posse de Juscelino Kubitschek, né? Eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas, pessoal, ele nunca deixou de ser um homem popular. Contudo, o período final de seu governo foi marcado por uma forte onda de oposição, né? O que deixou a situação dele praticamente insustentável. Ao preferir morrer a deixar o governo, ele preferiu morrer do que deixar o governo, né? Era apaixonado pela política, né? Pelo governo, pelo poder. Foi considerado por muitas pessoas um personagem corajoso e até mesmo injustiçado. O velório e o cortejo do caixão de Vargas levaram milhares de pessoas às ruas, né? O que fortaleceu politicamente seus aliados e enfraqueceu os opositores. Até mesmo, né, morto, ele ainda continuava influenciando os políticos, né? Mas foi uma figura de grande importância na política, né? Getúlio Vargas, apesar que ele era, né, um autoritário, né, era do tempo da ditadura, mas ele fez, né, claro que devido aos interesses dele, mas ele fez coisas boas para a classe, né, trabalhadora, fez. E agora nós vamos resolver a tarefa da página 68, agora, de classe, viu, pessoal? Resolvam que logo, logo voltaremos para a correção. Pronto, pessoal, voltando aqui para a correção de classe. Vamos corrigir aqui comigo oralmente, né? A questão 1. Complete as frases a seguir e escreva as palavras no diagrama. Então, a letra A ficou ditadura, direto. Letra B, políticos, populistas e públicos. Letra C, Brasil, federativa, candidatura, industrialização, certo? Aí vocês vão pegar essas palavras aí, né, na mesma ordem aqui que eu falei para vocês e vão escrever dentro do diagrama, né? Vai ficar, ó, ditadura, direto, políticos, públicos, Brasil, populistas, federativa, candidatura, industrialização. Pronto, pessoal, e aqui está a tarefa de casa, certo? Aqui encerra a nossa aula de história. Resolva a tarefa de casa na página 69. Façam a leitura, né, do texto, certo? Aqui da unidade 5. A República Populista. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.